Ei, tamo junto de novo, novamente, novamente é ótimo, né? Estamos aqui de novo para mais uma maravilhosa aulinha do canal do Fábio. Deixa eu só ligar. Alguém riu lá fora. Deixa eu ligar esse negócio aqui que tá meio escuro e eu quero iluminar os bagulho aqui. Ah, danado, perceba? Ó. Escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Por quê? Porque eu tô investindo, porque agora o bagulho é sério, olha só. Eu tenho Loring Light. Ó, ó. Eu posso ficar. Eu posso ficar muito claro. Eu posso ficar pouco claro. E eu posso ficar amarelo. Mais do que eu já sou de verme, né? Enfim, conta bobagem. Deixa eu ajeitar essa porcaria aqui. Porcaria nada, que isso foi caro. Quase dei um rim por ele. Tá bom. Então, na aula passada, no último vídeo, na verdade, que nós falávamos sobre o papel da imprensa no Pará, nós paramos nessa parte que a imprensa, não só a imprensa, na verdade, a imprensa, né, a serviço dos republicanos, ele, entre as críticas que esses republicanos, através da imprensa, teciam ao império e a tudo que cercava o império, um dos pontos mais fortes dessa crítica era em relação ao tratamento que as mulheres recebiam, certo? A gente sabe que ainda hoje, século XXI, infelizmente... deixa eu tirar isso daqui. Esqueci. Ainda hoje... fica uma marquinha meio feia, não é legal. Sai, diabo. Sai do meio, Satanás. Agora. Ainda hoje, salve pro Rubens, salve pro Cauê, Cauã, pra Emily, pro Everton, que estava na aula hoje, pro Matheus, pra Alana, enfim, salve pra geral. Mas para aqueles que sempre estão lá com a gente, no caso, a Fernanda sempre tá, o Valente também tá, apesar de ser frouxo, a Emily, as Emilys, nesse caso, né? Charliane, enfim, essa galera que tá sempre lá com a gente, um salve, Kleber de vez em quando tá por lá. Então, para todo mundo, aquele abraço, aquele forte abraço. E voltando, a questão do tratamento que as mulheres recebiam, né, era uma questão muito debatida. Os republicanos fizeram disso uma das bandeiras para tentar cada vez mais denunciar o que na visão deles era uma crítica ao império e também fazer com que essa crítica ao império se tornasse um dos pontos positivos na república assim que ela viesse a ser instaurada, ok? Então a gente vai ver que na verdade no império, durante o império, não só no Brasil, mas no mundo naquela época, né, as mulheres que, como eu disse, ainda hoje sofrem com problemas de preconceito, discriminação, certo? Uma série de infelizmente, que acontece ainda hoje, né, de situações constrangedoras por conta de muita gente sem noção. Se hoje é ruim, antes era muito mais. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, isso aqui foi criado em 1585, tá aqui, ó. No início do século XX, a educação feminina ainda era voltada para as necessidades domésticas, e o currículo destinado às mulheres relacionava-se aos objetos do abecedário moral, que foi criado em 1585. Pô, na época que eu tinha cabelo ainda. Obra do escritor português Gonçalo Fernandes Trancoso, que perdurou por boa parte do período do Império Brasileiro. Cara, esse abecedário, tipo assim, ele é uma espécie de bula, de receita, para que as mulheres seguissem e a partir dessa receita, né, ela pudesse se tornar uma mulher dentro dos princípios da época, uma mulher de valor, uma mulher honrada, uma mulher, na verdade, submissa ao marido, ao pai, aos homens, de modo geral, né? Seja se forem pais, maridos, irmãos, tios, enfim, a mulher era, nessa época, a última a falar e a primeira a apanhar. Isso quando falava. Então, percebe que amiga da sua casa, benquista da vizinhança, caridosa para com os pobres, devota da Virgem. Essa questão devota da Virgem é porque assim, a questão religiosa, ela era muito forte. A religião ela tinha um poder muito grande de influenciar as decisões do governo. Então, uma das críticas que nós falamos lá no início desse assunto, tanto do iluminismo quanto do positivismo, era essa separação, essa necessidade de separação entre igreja e
política entre poder espiritual e poder religioso, poder político, né? Porque se a gente for parar para pensar, tem certas coisas que não dá para colocar como se fossem no mesmo balde. Por exemplo, né, o que é pecado não necessariamente é crime. E de certa forma vice-versa. Então eu não posso misturar essas coisas. Então, quando tu vê aqui que dentro desse abecedário moral, a mulher ela tem que ser devota da Virgem, ela tem que ser católica, porque se ela não for, ela é uma mulher que não tem o mesmo valor que outras. Já começa por aí a gente perceber como a igreja tinha poder nessa época. Entendida do seu ofício, e qual é o seu ofício? O ofício é trabalho, atividade, função. No caso, o seu ofício é cuidar da casa, dos filhos e do marido. Firme na fé, mais uma referência religiosa, né? Guardadeira de sua fazenda. Sua fazenda, nesse caso, não é fazenda, criação de gado, ou como diz o Fernando, né, plantação de gado. Não, guardadeira da fazenda é aquela que economiza, que sabe, porque nesse caso fazenda tem a ver com grana. Aquela que sabe pegar o dinheiro e dar um bom destino. Quer dizer, pegar o dinheiro não, é que ela não pegava nada, né? Quem ficava com o dinheiro era o marido. Mas ela tinha essa, digamos, ela sabia economizar na hora de comprar esses produtos para casa, as comidas e essas paradas aí. Humilde na verdade você quer dizer submissa, né? É submissa. Inimiga do mexerico, ou seja, é aquela que não curte uma fofoca. Jeitosa nesse caso de ser habilidosa em saber contornar aquela situação que de repente em casa está acontecendo. O pai que está aborrecido, aí ela é jeitosa, tem a habilidade de tirar os filhos dali para não irritar o. Meu Deus, como é ridículo isso. Leal, ou seja, jamais vai dar uns no marido, né? Mansa. Ora, mansa. Mansa. Mansa, nesse caso, mais uma vez, submissa, aquela que o marido fala, baixa a cabeça e sim, senhor. Nobre, ordeiro, gosta da ordem. Meu quarto foi invadido pela minha filha. Pega o que tu tem que pegar, que eu tô em estúdio aqui. Tá bom. Sabe daqui, gato. Poxa, pra que acredito? Rasga, que eu tô gravando aqui, tô em aula. Perdoe a nossa falha. Voltamos em algum instante com a nossa programação normal. 5, 4, 3, 2, 1. Pois é. Prudente no caso, aquela que pensa muito antes de fazer ou de falar alguma coisa. Nesse caso ela pensava tanto que não falava nem fazia porque ela era, entre aspas, proibida. Quieta, ou seja, regrada. Não tinha grandes gastos, nem não tinha exageros. Sisuda quer dizer, ela era séria. Ela não sabia esse negócio de dar sorriso para marmanjo na rua, nada. Quieta, séria. Aquela que trabalhadeira. Isso aqui, lembrando, isso aqui é um português de Portugal daquela época, de 1585. Então, sisuda já não é assim que se escreve no português atual. Trabalhadeira é trabalhadora, a gente sabe, mas enfim. Unida à família, útil ao marido. Parece que assim, a mulher era como uma peça que, se der certo, o marido usa, se não, virtuosa, seria, não sei nem o que é isso, simples, enfim, e zelosa da honra. Então, esse abecedário moral era o que perdurou até a época do Império no Brasil. Os republicanos, eles queriam abolir isso daqui porque eles acreditavam que a mulher, ela deveria ocupar, sim, maiores espaços, ela deveria ter mais voz, ela deveria ter, digamos, uma participação mais efetiva dentro da sociedade. Só que essa participação era mais efetiva até certo ponto. A mulher, por exemplo, ela não era liberada ainda para participações políticas. A mulher, ela ainda não tinha, digamos, voz ativa. Ela ainda não tinha vagas assim em todos os empregos disponíveis, tá? Os republicanos, eles no discurso, eles queriam que essa modernização chegasse, de fato, mas na prática muito pouco se viu, certo? Houve avanços, sim, houve. A gente não vai dizer que nada mudou, que ficou como era, não. Mas foram avanços muito pequenos, tá? E assim, se a gente for parar para pensar, cara, é absurdo essas coisas. Por exemplo, olha, na época acreditava-se a tese da incapacidade intelectiva feminina, por conta do diâmetro da cabeça. Tipo, se for pegar uma fita métrica e medir aqui, né? A cabeça das mulheres normalmente, via de regra, é menor que a cabeça dos homens, certo? Normalmente.
Então, assim, por conta disso, se a cabeça é menor, isso era o que se acreditava na época. Se a cabeça é menor, se a circunferência é menor, automaticamente o cérebro é menor e automaticamente ela é menos capaz, ela não tem a mesma capacidade de aprender que o homem. Eu não preciso dizer o quanto isso está errado. Mas, mesmo assim, essa tese, ela por muito tempo ela perdurou. Até que os novos estudos e tudo mais conseguiram provar que, na verdade, isso não tem nada a ver. E que a capacidade intelectual não se mede pelo tamanho da cabeça. Porque senão, mano, tem um cara que eu conheço, Raimundo, burrico, bicho cabeçudo. Ele tinha tudo para ser o Einstein 3 vezes, né? Porque a cabeça dele é uma jaca. Até a gente brincava com ele que se a gente jogasse uma pedra na cabeça dele, a pedra não acertava, porque ela chegava aqui e ela entrava em órbita. Ela ficava orbitando a cabeça dele de tão grande que era. Ainda. Abraço, burrico. E então, assim, esse tipo de teoria e outras absurdas, tanto quanto essas, perduravam e como verdade, né? E os republicanos batiam muito nessa tecla para que isso fosse quebrado, para que isso fosse desmistificado, tá? E aí com o tempo, essas críticas, e assim que a república foi instaurada, elas começaram a se tornar melhorias de fato, tá? E aqui nós temos tem uma parte que fala aqui, ó. Isso falas do jornal da época, do jornal Cosmopolita. Mulheres como Clarice Bader e Maria Amália Vaz de Carvalho, que ao entrarem em contato com as ciências e as letras, conseguiram, espedaçando heroicamente as peias do machismo, livrar-se orgulhosas nas asas do entendimento. Ou seja, o jornal ele começa a dizer que as mulheres, ao começarem a ter contato com a educação de fato, né, com a educação que vinha para somar conhecimento, e não apenas ensinar habilidades domésticas, fez com que essas mulheres e outras pudessem finalmente ter acesso àquilo que já era garantido aos homens há muito tempo, tá? Esses aqui são artigos, são trechos da lei escolar do Império que restringia, ou seja, que proibia o ensino da matemática para as meninas, tá? Deixa eu ver se eu acho que é a parte que fala se for necessário, professor. Meu Deus, cadê? Olha essa aqui, ó. Aqui está dizendo: aos professores homens, nesse caso, né? Ensinarão a ler, escrever as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, noções de mais gerais de geometria prática, gramática da língua nacional, princípio da moral cristã, da doutrina da religião católica, apostólica, romana, proporcionados à compreensão dos meninos, preferindo as leituras à Constituição do Império e História do Brasil. Haverão escolas de meninas, isso aqui, ó, em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias para os meninos. Aí, ó, haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que o presidente ou o conselho julgarem necessário esse estabelecimento. Ou seja, se eles acharem que as meninas devem aprender, o que se não? As mestras, além do declarado no artigo 6, este aqui nesse caso, com exclusão das noções de geometria, ou seja, tirando a matemática, tipo, para que mulher quer matemática? Vai calcular o quê? Quanto de cebola eu vou botar? Quantas cenouras eu vou cortar? Isso, claro, pensamento da época. Pelo amor de Zazá, em nome de Irineu, não vá pensar que eu estou achando isso. Eu só estou dizendo como na época se pensava. Limitando a instrução da aritmética só às suas 4 operações. Ou seja, a mulher vai aprender só o básico. Somar, multiplicar, dividir e subtrair. Ensinarão também as prendas que servem à economia doméstica, que serão norteadas pelos presidentes em conselho aquelas mulheres que, sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos nos exames feitos na forma do artigo 7. As mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos mestres. Pelo menos isso. A gente vê que até hoje, cara, como eu disse, olha, eu tenho um esporte que eu gosto bastante, eu assisto sempre que posso, que é o tênis. O tênis, ele ainda hoje, os torneios masculinos e femininos, eles não pagam a mesma premiação para os campeões. O vencedor do torneio masculino, via de regra, ele ganha bem mais que o vencedor, que é a vencedora do torneio feminino.
E é absurdo a gente pensar isso, né? Tem empresas que pagam menos para mulheres que trabalham mais que homens, que recebem mais. Então, assim, a gente vê que a gente lê essas coisas e são absurdas de 100, 200 e poucos anos. A gente pensa, que bom que foi naquela época. Mas não, ainda tá hoje. A gente ainda vê hoje uma coisa assim que é muito presente. Infelizmente. E os republicanos afirmaram que a instrução pública é um dos principais problemas enfrentados pelos estadistas modernos, pois essa instituição tem merecido especial atenção entre as nações civilizadas e tem sido encarado como um elemento fundamental na sociedade moderna, contribuindo para a progressão social, uma vez que o conhecimento é adquirido pelas massas, transformando a energia em inércia que a ignorância tornara. Tá? Então, assim, perceba que essas palavras que eu grifei, progressão, civilizadas, moderno, tudo está dando uma noção de avanço, de melhoria, que era o que os monarquistas queriam com as críticas em relação ao modelo de educação do Império. Tá? Essa foto aqui mostra, essa varinha aqui, mano, o professor ele tinha liberdade dada pelos pais, inclusive, para se o aluno não estivesse se comportando, ele sentar essa varinha na cabeça do pequeno, tinha a palmatória. Mano, eu não sei se vocês estão ligados, você já deve ter ouvido falar, mas não sei se vocês sabem o que é palmatória. Eu não cheguei a apanhar com isso, graças a Zazá, mas eu já vi, já peguei. Eu fui do tempo da como é aquele bagulho que fazia lá, que batia na mão da gente? Palmatória? Não. Corrego? Sabatina. Sabatina, que tipo, que a professora pegava assim, 5 vezes 4. 13, errou, dá nele. Aí o Zinho vinha com a regra. A gente, tipo, tudo combinava, né? Olha, eu vou bater devagar em ti, tu bate devagar em mim. Tipo, batia assim. Aí a professora falou, não, é assim. Pô! A gente ficava assim, a gente não falava palavrão, mas o que eu pensava, eu desejei a morte tanto daquela mulher. Meu Deus. Tirar esse pecado de minha alma. E imagina nos dias de hoje. Imagina. Que bom que isso não existe mais. Que bom. Ó, o método do ensino era questionado, porque assim, a crítica, né, que os republicanos faziam, e esse jornal, o Cosmopolita, ele era um dos que mais batiu nessa crítica em relação ao modelo de educação republicano, monarquista. Mas a crítica, a gente precisa entender que ela era feita não simplesmente porque estava errado, não, é porque os republicanos eles queriam modificar todo o sistema de ensino, porque a partir dessa modificação, a partir dessa reforma educacional, muda tudo, e quando muda tudo eu vou colocar os conteúdos que eu quero que as crianças aprendam. Lembra que nós falamos já em algumas aulas que a escola era um dos principais meios, uma das principais, digamos, maneiras de começar a colocar na cabeça das crianças desde cedo os ideais republicanos. Só que se a escola ainda está tendo, digamos, ainda está funcionando de acordo com o modelo imperial, né, de acordo com o modelo monárquico, fica mais complicado. Agora, se você bota um modelo republicano desde cedo na escola, as crianças já vão crescer com essa lavagem cerebral e vão assumir aquilo como verdade absoluta e ponto final. Tá? É por isso que uma parada bem parecida com isso a gente vê em certas igrejas, mas a gente não vai ficar falando disso agora também porque eu não quero polêmica com ninguém e também porque é verdade mesmo. Olha aqui esse trecho. O pedagogo de ontem, de palmatória e açoite, preparando futuros cidadãos de país autoritário e escravocrata. Aqui nós temos, na verdade, duas críticas. Uma era a questão à escravidão, né? Que até o final do século XIX ainda existia no Brasil. Escravidão oficial, garantida por lei e tal, né? Dos negros. E a educação, porque esse modelo educacional que o professor tinha na palmatória, ele fala que dá açoite, mas não é que ele tinha um açoite mesmo, não. Esse professor, ele sentava porrada nos alunos sempre que ele achasse necessário, né? Não tinha muito critério. E isso fazia com que as crianças já crescessem, digamos, com essa
com essa ideia de poder bater nas pessoas, nesse caso, poder bater nos escravos livremente, porque eu apanhei e vou bater também. Eu tô aqui. Essa ideia muita gente tem, né? Porque eu apanhei quando era criança e tô aqui, tô bem. Mas não é bem assim, cara. Tipo, se porrada resolvesse alguma coisa. Então, bora seguir, que a gente já parou muito tempo. Deixa eu ver aqui. O que fala aqui? Eu tinha uma parte que eu tinha marcado aqui, eu não achei, não foi aqui que eu marquei. Mas olha aqui, mais algumas palavras de carinho para o jeito do professor ensinar na época, isso de acordo com a crítica republicana. O professor carrancudo, ou seja, cara fechado. O mestre escola carrasco, pedagogo com área de feitor de engenho, de olhar carrancudo e voz de trovão. Voz de trovão. Ui. Então assim, era muito forte essa crítica deles. Quando a gente fala do Partido da Ordem, a visão do jornal Cosmopolita, porra, me assustei, meu Deus. Foi mal. Pensando no susto que eu peguei agora. Jesus. 21 minutos já. Não, tá bom. Sobre isso que a gente fala no próximo aula. A gente vai fazer um negócio no grupo diferente hoje. A gente vai fazer uma espécie de debatezinho lá. Vocês vão ver, então me aguardem, tá? E beijinhos e até a próxima. Até.